Meio-dia e 31 minutos. Talvez vocês não lembrem, mas teve um crime que causou um impacto aqui na região. O filho matou a mãe, matou o pai, e agora alguns desdobramentos sobre esse caso. Isso aconteceu em Itajaí há uns dias atrás, né? Faz mais ou menos uns 3 ou 4 meses atrás, e a polícia agora traz mais informações. A Bianca Robles já está aqui na bancada para falar justamente o que mudou nesse caso, qual é a situação do momento, qual é a novidade, Bianca Robles. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, relembrando um pouquinho o caso, né, ele aconteceu em novembro de 2024, quando esse casal retornou para sua residência após um jantar, e o filho, então, disse que encontrou os pais mortos, né? A causa da morte foi, então, por meio de asfixia, e o filho, logo por ser uma das principais suspeitas, já foi preso, permanece preso, e um novo depoimento dele, ele assumiu, então, que matou, né, a mãe e o padrasto, e também que teria tido a ajuda do cunhado. A Polícia Civil, então, decidiu prender, então, este cunhado também, prendeu, então, alguns aparelhos celulares, né, e agora vai seguir toda a investigação, deve, então, acompanhar mais depoimentos, né, e conseguir, então, concluir toda essa investigação, e agora, então, com esse novo depoimento, onde o filho acabou confessando, então, a morte, que acabou matando, então, a mãe e o padrasto. Pois é, a gente fica ligado em tudo, em toda essa situação, né, infelizmente, causou muita comoção pela crueldade deste crime, mas agora os desfechos e outros personagens aos poucos vão surgindo. Seu segundo assunto, Beca. Bom, nós vamos falar agora então sobre uma reunião que foi realizada ontem na Celesc juntamente com a prefeita Juliana Pavan. Quem participou dessa reunião, além do presidente da Celesc e da prefeita, também foi o deputado Carlos Humberto e também o secretário de Planejamento aqui de Balneário Camboriú, que é então Carlos Humberto Silva. Então nessa reunião foi tratado ali sobre os fios obsoletos da cidade, onde, né, eles falaram sobre que a Celesc então vai fazer a retirada desses fios obsoletos do município, né, de todas as vias, e também sobre o rebaixamento dos fios da Avenida Brasil, que é uma importante via aqui do município, né? Então, fazer com que esses fios fiquem subterrâneos, né? Não fique mais à mostra e deixe a cidade mais limpa. Então, o secretário de Planejamento deve realizar novas reuniões sobre esses dois assuntos nas próximas semanas, então, para estar tratando sobre esses assuntos aí e resolver todas essas questões dos fios obsoletos. Isso é muito bom, né? Uma novidade boa, Bianca Robles. Afinal de contas, ninguém aguenta mais ter que fazer uma selfie e lá atrás aquele monte de fios que deixa muito poluída a nossa foto, a nossa selfie e também a nossa filmagem. Agora, com esse posicionamento, teremos novidades para os próximos meses. Isso aí, claro, demora um pouquinho para acontecer, mas o start, o pontapé inicial, já ocorreu. Muito obrigado, uma boa tarde a você. Muito obrigada, Saúl, uma boa tarde a todos. Detalhes do decreto da prefeita Juliana Pavan, que cortou muitos valores que estavam disponíveis para secretarias e também algumas situações bastante interessantes. Acompanhe. A prefeita Juliana Pavan estabeleceu através de um decreto uma série de medidas de contenção de despesas do Poder Executivo, abrangendo autarquias e fundações públicas. O objetivo, segundo a prefeitura, é garantir o equilíbrio financeiro das despesas de pessoal e, consequentemente, o equilíbrio orçamentário do município. Todas as secretarias municipais tiveram os orçamentos contingenciados em 25%. Os secretários foram orientados a elencar medidas de redução e otimização das despesas das respectivas pastas. Além disso, todos os gastos serão avaliados pelo Comitê Gestor Financeiro, responsável pela análise individual das necessidades de cada órgão e pelos ajustes financeiros necessários. Das mais de 40 comissões existentes, revogadas na íntegra pelo decreto número 12.025 de 2025, está estabelecido que só poderão ser recriadas aquelas pertinentes para a eficiência da administração municipal, desde que respeitando a redução de 40% no número de integrantes. Novos contratos de locação de imóveis que impliquem em acréscimo de despesa estão proibidos. Está vedada também, por tempo indeterminado, a criação de novas gratificações ou adicionais, bem como a ampliação da jornada de trabalho em caráter temporário, com exceção a atividades estritamente necessárias e previamente ajustadas. Pedidos de licença para tratar de interesses particulares serão indeferidos quando necessário à substituição do servidor.
Está proibido o fornecimento de diárias e passagens, assim como a participação de servidores em cursos, congressos, seminários e outros eventos congêneres, quando resultem em custos aos cofres públicos. Também está vedada a contratação de pessoal por prazo determinado, os ACTs, ou a nomeação de servidores efetivos, com exceção para substituições nas áreas da saúde e educação, exceto em casos de saúde, segurança, assuntos institucionais, manutenção e obras ou por motivo de emergência. Está proibido o uso de frota de veículos e maquinários aos finais de semana e feriados, bem como entre as 5h30 da tarde e 7 horas da manhã. As escalas de sobreaviso dos servidores somente serão autorizadas para situações imprescindíveis ou de risco à população. Com as informações do decreto, a gente já aproveita para ouvir o comentário político de Joel Rosa agora no TVC News. Joel, esse decreto traz uns cortes profundos e surpreendeu muita gente. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde, amigos em casa. Juliana já tinha prometido lá na sua campanha que iria organizar a casa. Então ela está fazendo os ajustes necessários para quê? Para que a cidade possa ter seu crescimento. Ela pega um grande déficit financeiro na prefeitura, ela tem problemas, a prefeitura tem problemas financeiros, então a Juliana começa a ajustar já a questão e ela vai diretamente na carne, ela vai cortar realmente aonde tem os gastos, os custos altos. Nós estamos falando que no ano 2024 a prefeitura pagou mais de 7 milhões de reais em comissões essas que eram praticamente questões políticas, não realmente efetivas de necessidade do município. Então, Juliana, ela começa a questão da organização da casa, que é extremamente necessário nesse momento, porque já a partir do mês agora de fevereiro, março, ela vai começar já a aplicar a questão das obras, do crescimento e da organização da casa. A Juliana, ela pega uma frota sucateada, ela pega os colégios sucateados e ela quer sim colocar a mão à massa, mas precisa nesse momento estar organizando a casa. E a melhor forma de organizar a casa, Saul, é quando você vai lá e começa a ajustar as questões financeiras. Eu não posso construir se eu não tenho dinheiro, eu não posso reformar se eu não tenho dinheiro. Então, ela vai diretamente na carne, ela faz certo. Realmente, nesse momento, algumas pessoas irão reclamar, mas temos que entender que é de extrema necessidade, sendo que o decreto fala aquilo que é de extrema importância, de necessidade, não vai ser cortado. Ela está cortando simplesmente aquilo que não há necessidade, aquilo que foi acordos políticos do passado. Olha, 25% do corte do orçamento das secretarias, é possível tocar as secretarias com 75% do orçamento e não 100% com esse 25% a menos? Sim, nós estamos falando de gestão plena. O que Juliana vai aplicar junto com a sua equipe hoje? Gestão plena, ela vai reduzir o 25%, mas ela vai colocar gestão, e essa gestão vai conseguir sim, não só tocar com 75% daquilo que está sendo ofertado, mas sim com muita qualidade. A questão não é a quantidade, o valor em si, mas sim da forma que está sendo gasto esse dinheiro. Então, Juliana já vem desde a época da transição, nesses primeiros dias ela vem se organizando, ela tem os estudos, ela tem em mão realmente aquilo que ela quer fazer, e ela tem sim, hoje, toda a certeza que vai conseguir entregar para a população aquilo que nós precisamos, Saul, entendeu? Com esses cortes. O corte de 25% em cada secretaria, ela vai cortar, já cortou todas as comissões, só irão ser criadas novas comissões, se for necessário. Ela vai cortar a questão das diárias, dos cursos sem necessidade, a questão do uso da máquina pública sem necessidade, ela está cortando. Estive a semana na prefeitura conversando com algumas pessoas e já era visível esse ajuste hoje dentro da prefeitura, e até o momento nós vimos que a máquina pública está sendo ajustada e ela não deixou de trabalhar. Tá certo, Joel Rosa. Acertado então o decreto da prefeita? Acertadíssimo, só, acertadíssimo. Eu ainda acredito que ela
Claro, ela esperou o momento certo, porque eram os 30 dias, que ela estava ajustando a casa ainda, mas sim, era necessário. Ela acertou, mais um golaço aí da prefeita. Futuramente nós vamos ver, sim, o acerto desse decreto, tá? Porque nós vamos ter dinheiro na máquina pública e nós vamos ter eficiência na máquina pública. Tá certo, João Rosa. Muito obrigado. Boa tarde a você. Boa tarde, Saul. Boa tarde, amigos em casa. Vamos conferir como fica o tempo para as próximas horas. Na quinta-feira, o dia será de variação de nuvens em Santa Catarina, com aumento da nebulosidade e previsão de chuva e temporais na madrugada de sexta-feira devido à chegada de uma frente fria. Há risco de chuva forte e granizo, principalmente do oeste ao litoral sul. As temperaturas seguem elevadas, com máximas de 32 e 34 graus, chegando a 38 e 39 graus no extremo oeste e litoral sul. Os ventos mudam de nordeste para sudoeste ao longo do dia, com rajadas mais intensas no oeste e sul do estado. Muito bem, o Joel Rosa vai estar novamente amanhã com o seu comentário político. A gente está estendendo um pouco mais, porque a todo novo dia tem uma situação diferenciada com relação à área política. Ele amanhã vai comentar sobre a reunião que a prefeita teve com o IMA. Ao chegar no IMA para falar sobre os acessos, aqui, os acessos de Balneário Camboriú, você ter 2 novos, pelo Araribá e também aqui no entorno do Morro do Cristo. E aí, chegando lá, eles foram surpreendidos porque esse projeto da gestão passada havia sido arquivado por falta de documentos. E assim a gente encerra a edição do TVC News desta quinta-feira. Voltaremos amanhã, a partir do meio-dia, logo depois do Muito Mais com a Fabismânia. A gente encerra com esta imagem. Olha, esse é o tempo, a situação do tempo hoje aqui em Balneário Camboriú. A imagem dos prédios da nossa Praia Central, a nossa Avenida Atlântica. Vem aí o Jornal da Tarde da Rede Cultura de Televisão, com as informações nacionais e internacionais. Uma excelente tarde para você. Muito obrigado pela audiência.